verdade sobre o que é o amor? Podemos encontrar o amor verdadeiro, o amor eterno, o relacionamento amoroso perfeito? O Café Filosófico de hoje fala sobre a utopia do amor. A psicanalista Catherine Coulthard percorre a história dos relacionamentos amorosos e analisa como cada época viveu seu ideal de amor perfeito. E hoje, o que esperamos do amor? Cada época secreta, de um lado, suas próprias utopias, e do outro lado, uma maneira muito particular e muito peculiar de falar do amor. Então a gente tem a ilusão que o amor é eterno, que o amor sempre foi a mesma coisa e a gente gostaria que ele fosse eterno, né? Mas nós vamos ver que esse também é um fantasma de perfeição, né? A eternidade no amor, né? Ele não é. E aí, o que me chama a atenção, né? Que talvez a gente precise prestar muita atenção às mudanças de discurso sobre o amor. Né? Quais são os momentos da história onde nós passamos de um tipo de discurso para outro. Por exemplo, se a gente não tiver isso em mente, acho que fica muito difícil para todos nós conseguir imaginar o que era, na Grécia Antiga, o amor de um homem pelo homem. A gente banaliza isso, né? A gente diz assim, mas a homossexualidade era permitida na Grécia. Era mais do que isso, não é que a homossexualidade era permitida, né? Havia todo um discurso sobre o amor de um homem pelo outro que para nós fica difícil de entender, porque era o discurso de uma época. A relação amorosa entre homens na Grécia Antiga respeitava um conjunto de regras que refletiam os valores específicos daquela sociedade. O relacionamento entre dois homens da mesma idade, por exemplo, era mal visto. Um homem mais velho, mais culto e de maior status social deveria ter como seu amante outro homem que lhe fosse inferior nesses quesitos. A relação sexual entre gregos era guiada pelo papel que os parceiros tinham na polis. Do mesmo jeito, fica muito difícil para a gente, se a gente não prestar atenção nessas mudanças históricas, em perceber um pouco o que era o amor cortês na Idade Média e no Renascimento. Né? Quer dizer, esse amor cortês, ele tinha por razão de ser que a bela fosse inatingível, né? Que ela estivesse distante e que essa distância fizesse o poeta escrever, sublimar, idealizar e produzir. Não estivesse ela longe, nós não teríamos tido um Dante, nós não teríamos tido um Petrarca, né? Nós não teríamos tido obras maravilhosas da poesia amorosa. Né? Saí à sua procura e muitas vezes a vi. Sua nobre figura e sua louvável conduta me levavam a dizer as palavras de Homero. Não parecia filha de gente mortal, mas de um Deus. Passando por uma rua, volveu os olhos para a direção onde eu me encontrava a tremer. Cumprimentou-me tão virtuosamente que naquela saudação julguei ver todas as expressões da santidade. E quanto mais a bela ficava silenciosa e não respondia, né, no amor cortês, melhor o amor se portava. Né? Quer dizer, esse silêncio da amada era necessário. Porque, no fundo, a gente sabe que toda demanda é uma demanda de amor que se dirige a um outro que não responde. E isso mostra, né, que, ao contrário do que a gente poderia pensar, o amor não pede resposta. Ou seja, a reciprocidade que a gente tanto procura no amor é uma ilusão, uma utopia de perfeição. Né? Você me ama porque eu te amo. Né? E aí começam os mal-entendidos sem fim. Né? E acho que todos vocês já fizeram a experiência desse mal-entendido. Eu fiz de montão, pelo menos. Né? E o que é uma utopia? Né? Uma utopia é o sonho, a fantasia de uma cidade ideal, de um mundo onde nós não sofrêssemos, onde nós teríamos tudo que a gente deseje, onde o prazer seja possível, o amor seja possível, ou seja, o mundo sem o mal-estar na civilização freudiana. Essas utopias, elas são tão antigas quanto o humano. Né? Elas nasceram na Grécia Antiga. Digamos que do ponto de vista político, a República foi a primeira grande utopia. Mas mesmo do ponto de vista mais estritamente amoroso e sexual, já o Aristófanes, na escola de mulheres, na Assembleia de Mulheres, falava de uma revolução sexual, falava de uma liberdade sexual e mais, pensava numa sociedade dirigida e governada por mulheres. Ou seja, nós não inventamos nada, nem o feminismo, né? Mas cada um de nós,
né? Cada geração tem a ilusão de ser mais esperta que as anteriores e de estar inventando algo extremamente novo. É óbvio que alguma coisa de novo a gente põe um grão de sal a cada geração. Mas tem algo que é do humano e das suas fantasias que insiste e que se repete. E o que tanto insiste e se repete, né? Tentativas de fugir do sofrimento. O que nós todos gostaríamos, né? Nós todos gostaríamos de ser felizes. O que aparentemente é uma coisa simples e banal, né? A gente só quer isso, né? Mais nada. E depois cada um de nós vai dar a sua conotação particular a essa ideia de felicidade. A palavra utopia significa o lugar que não existe e foi inventada por Thomas More, que deu o título de utopia a um de seus livros. A utopia de Thomas More é uma ilha governada pela razão, sem desigualdades entre os cidadãos, que vivem em perfeita harmonia. Essa sociedade ideal poderia existir um dia? Não, na opinião de Freud. Para ele, o problema do homem não é desigualdade social, e sim as forças do seu instinto que estariam em desarmonia com a ideia de civilização. Para Freud, a conciliação plena entre a natureza humana e a cultura nunca seria possível. E o mal-estar seria o mesmo em qualquer civilização. O Freud, ele diz assim, olha, todo mundo quer felicidade, mas nada, nem no microcosmo, nem no macrocosmo, foi feito para o homem ser feliz. E ele não é feliz por 3 razões principais. A potência da natureza, a decrepitude do próprio corpo e o convívio em sociedade. Ou seja, o outro não está aí para nos agradar, o outro não está aí para nos satisfazer, e o outro não está aí para nos dar aquilo que a gente gostaria que ele desse. E ainda que ele faça todos os esforços possíveis para nos agradar. Mas a gente fica sempre com aquela sensaçãozinha, né? Não era bem isso que eu queria, né? O homem sonha com outro mundo onde essa felicidade seja possível. E essas utopias, em geral, né, como estilo literário, elas sempre foram colocadas ou num passado muito distante ou num futuro muito remoto. Era uma vez uma ilha isolada onde as pessoas viviam felizes, ou um dia no ano 2000 as pessoas viverão felizes. Estamos em 2009 e, pelo que eu saiba, esse dia ainda não chegou. Ou seja, toda utopia supõe um ideal de perfeição. O que não tem problema nenhum. O problema, em geral, não é em sonhar com esse ideal de perfeição. O problema é querer impor esse ideal de perfeição que estava na cabeça do autor para uma comunidade inteira. E, em geral, quando você quer impor algo que é uma felicidade particular a um povo, a uma nação, a uma sociedade, em geral termina pelo pior. Porque você vai ter que eliminar e matar todos aqueles que não concordam com você, né? E é o que, digamos, as utopias sociais realizaram. Não tem lugar para o sonho? Tem sim. Aliás, se a gente não sonhar, a gente não sai do lugar. Então, como é que a gente encontra um equilíbrio?